DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam bem-vindos ao DiretaCast, o podcast da venda direta. Eu, Marcela Quiroga, aqui. Hoje tô plena aqui falando com um monte de gente, com conteúdo bacana, com experiências interessantes sobre a venda direta. Então hoje trouxe dois convidados, Iago e Daniel. Os dois são da Rinode e vão conversar com a gente falando das experiências, vivências deles nesse mundo da venda direta. Então, prazer estar com vocês. Iago, seja bem-vindo. Daniel, seja bem-vindo. Bora! Marcela, primeiramente, obrigado pelo convite. E eu já estou na venda direta tem 10 anos. Iniciei com 20 anos, com a idade do Daniel, que ele está hoje. E hoje, completando meus 30 anos também, com os 10 anos de vendas diretas. E mudou completamente a minha vida. Desde quando eu estava na faculdade de engenharia, ou seja, eu conheci a venda direta na faculdade de engenharia, porque eu estava precisando fazer uma renda a mais. E eu vi uma ótima oportunidade. Só que eu não tinha ideia do tamanho desse mercado. Aquilo que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Que o mercado é gigantesco e muitas das vezes as pessoas acham que é apenas um negócio de fazer uma rendinha. Tudo cunha, né? É. Oh, meu santo. E aquilo eu também tinha essa ideia. E quando eu me inseri no mercado, eu falei, pô, peraí, aqui eu posso realizar meus sonhos. Aqui eu posso comprar o carro do ano, eu posso comprar a casa que eu quiser, eu posso fazer a viagem que eu quiser com as vendas que me geraram resultados incríveis. Por exemplo, eu lembro que nos meus 2 primeiros anos eu já estava ganhando muito mais que um engenheiro formado, sabe? E eu falei, cara, peraí, por que eu não vou dedicar aqui à venda? Porque na engenharia é bonito falar, sou engenheiro em vez de falar sou vendedor. Tá, você sabe que vendedor tem dor até no nome, né? Sim. Vendedor. Então as pessoas não partem por aí. E eu falo isso, eu sou professora também, Sim. e eu falo isso para aluno. Você não fala assim, quando você crescer vai ser vendedor. Porque tem dor, né? Exato. Não, perfeito. Daniel. Então, uma honra estar aqui, primeiramente, com o Iago, com a Marcela, no podcast com vocês, para compartilhar um pouco também dos nossos resultados, nossa trajetória, para poder inspirar outras pessoas, né? Quem sabe aí, pessoas que estejam assistindo e queiram se inserir no mercado, estejam procurando por algo. A gente até gosta de falar dentro do nosso modelo de negócio, dentro das nossas formas de atuação, que a gente está procurando pessoas que estão procurando por algo. Então, acho que isso é um fator muito importante, principalmente para alguém poder entrar em um novo modelo de negócio, um novo mercado, que é esse fator da pessoa estar procurando, que já diz muito sobre ela. Então, eu comecei nesse mercado muito novo, eu sou muito novo, né? O Iago até falou que na minha idade ele estava começando. Eu comecei a trabalhar ali com a venda direta com 17 para 18 anos, que foi em 2023, no mês que eu ia fazer 18, junto com meu irmão, que ele tem 1 ano e meio de diferença, né? Hoje ele está com 18, e a gente começou ele com 16 e eu com 17. Um mês antes, né, de eu fazer aniversário. E a gente entendeu o negócio de forma muito, muito rápida e muito cedo, por conta dos ambientes que a gente já estava inserido. Ambientes de capacitação, desenvolvimento pessoal, sistemas de treinamento. Então a gente já procurava aquilo. Então, quando a gente não começou ali de copo vazio, digamos assim. Tanto que ali nos meus primeiros 10 dias, por exemplo, eu já tive um resultado ali expressivo de R$5.000 com 17 anos em 10 dias. Em poucos meses ali, financeiramente falando, eu e meu irmão, ele com 17 para 18, eu com 18 já, a gente estava fazendo 15, 20 mil por mês ali, só com vendas de 2 a 3 horas por dia. Porque a gente entendeu também que um negócio ele não como a maioria das pessoas enxerga, né? Renda extra. A gente viu a possibilidade de construir uma renda extraordinária dentro das vendas diretas. Tanto que quando a gente começou a trabalhar, por conta dos nossos sonhos, a gente não conseguia se enxergar assinando uma carteira de forma nenhuma, assinando uma carteira de trabalho. Porque com tudo, eu gosto de falar com meu irmão sobre isso, que tudo que a gente vê, a gente não consegue mais desver. A gente foi exposto a uma realidade ali, a coisas, cenários, pessoas, ambientes, que eu não conseguia mais olhar para baixo, olhar para trás, só conseguia a ambição ia cada vez crescendo mais. Então eu vi realmente uma carreira, um plano de carreira dentro desse mercado. Você tocou num assunto que eu acho bem bacana, que eu não consigo desver o que eu já vi, né? Mas eu tenho que ver, eu tenho que experienciar. Porque se eu não vejo, eu também não almejo, Sim. né? E eu sinto que algumas vezes as próprias consultoras, elas se abastecem em grupos, se escondem às vezes até em grupos pequenos, em grupos de outras consultoras também, que não
furam bolhas e não Sim. vão para grupos maiores, então ela acha que aquele é o universo, né? Sim. A gente ouve até aquelas experiências científicas que falam do macaco. O macaco é exposto a um choque cada vez que ele sobe na escada. Cada vez que ele sobe na escada, um choque. A ponto de ele não subir mais na escada porque ele sabe que Sim. tem choque. Porém, outros macacos, quando entram naquele mesmo espaço, já não sobem doutrinados por aqueles que estavam lá porque Sim. pode tomar choque. E às vezes eu entrei nesse assunto meio filosófico para dizer que às vezes o se expor a outros grupos Exato. pensando diferente, pensando maior, às vezes se expondo a outras marcas, né? Porque às vezes a gente fica na venda direta, a gente faz brincadeiras, né? De tipo, você tem que ser fiel à minha marca, Sim. né? Eu que sou da antiga, se tivesse no banheiro de alguma das gerentes um produto que fosse da concorrência, era a morte. Então, com essa necessidade de ter separação, rua de cima, rua de baixo, né? Não tem migração. Hoje, cada vez mais, eu percebo que há aprendizados com multimarcas, há aprendizados com estratégias diferentes, há aprendizados, inclusive, do modelo mononível, binível, multinível. Então, como é que vocês enxergam essas oportunidades de trocas, de mudar de tribo? Perfeito. E isso de mudança de tribo fez eu conquistar. Olha, você falando disso, passou um filme na minha cabeça, porque meu primeiro 1 milhão em comissão nas vendas diretas eu fiz antes dos 25 anos. Então eu entrei no clube do 1 milhão da minha empresa de bonificação, de bônus, em 3 anos. Em 3 anos eu ganhei 1 milhão de comissão na conta. Aí, por quê? Porque eu furei a bolha. Porque quando eu vi as pessoas, a minha avó, a minha tia, venderam Avon e Natura a vida toda. Só que eles tinham a bolha das tias. Assim, só elas ali ficavam comprando os produtos. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é uma ótima forma das pessoas ganharem dinheiro, vendendo produtos. Aí eu fui para a faculdade. Eu fazia engenharia na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e em 2 anos a gente tinha 2.000 consultores cadastrados na faculdade, exatamente para romper a bolha, que às vezes fica com a cabeça só focada naquilo. Não, é só aquela vendinha de catálogo. Não, tem um mercado gigantesco. O Daniel mesmo pode falar, ele comprou uma BMW com 18 anos, não tinha nem carteira ainda, né? A gente tem uma história em comum, porque eu ganhei, na verdade, né? Ele comprou, no caso, eu ganhei numa premiação da empresa, a BMW não tinha nem carteira de motorista. E ele também. Depois conta essa história aí. Olha que bacana. Então, é até engraçado, né, pra quem escuta de fora, porque eu e meu irmão, a gente tinha esse sonho, né, desde muito novo, a gente sempre gostou de carro, e a gente colocou uma meta, né, a gente já tinha se inserido no mercado, já começou a ter alguns resultados, e a gente viu a possibilidade de, em menos de 1 ano de negócio, menos de 1 ano trabalhando, colocando em prática, a gente realizar esse grande sonho nosso de comprar o nosso primeiro carro, ser um carro importado, uma BMW, e a gente também decidiu não financiar, comprar à vista no Pix com nosso esforço. Dito e feito, ele com 17 anos, eu com 18, sem nenhum dos dois habilitado, sem carteira, a gente conseguiu realizar esse sonho aí de comprar a BMW, né? E eu também me identifico muito com a história do Iago, né? Que ele já tive outras oportunidades de escutar a história dele, que ele ganhou, né, a BMW Evoque da empresa. Ele vai contar aí essa história também. Ganhou a BMW Evoque, não tinha carteira também. A gente tem esse ponto em comum. E tudo com a venda e rompendo a bolha, como você disse. Porque se a gente ficar só ali focado, não, eu vou mostrar isso para minha mãe fazer uma renda, sabe? Porque tem muito isso. O cara que é a geração Z, não, vou falar isso para minha mãe, para minha tia. Não, cara. Você ganhar muito dinheiro, ela ganhar muito dinheiro, as pessoas fazem, é para todo mundo. Só que, e até mesmo o empreendedor, você treina a equipe de venda, você sabe a força que tem a venda direta. Se ele pegar 5 pessoas boas, você treinar essas pessoas, elas vão no cara ali, ó, certeiro. Porque hoje o mundo da internet, não, faz o tráfego, nada contra o tráfego, é mais um funil de aquisição, tudo bem. Só que tem N formas desse funil chegar até a pessoa. E às vezes o cara tá lá investindo 3, 5 mil reais por mês no tráfego, e se investisse ali nos seus consultores ativos, sabe? Você tem aquele preconceito da venda, que o cara quer tanto vender, só que ele tem preconceito da venda. Perfeito! Entendeu?
E aí e até mesmo ele ia furar essa bolha aqui do preconceito. Então, tanto furar a bolha do público, quanto a bolha também do preconceito para ter essa aquisição da venda direta. Tá? E eu queria entrar exatamente nesse ponto do preconceito. Porque não é 100% das pessoas que se dão com esse modelo. Sim. E não é 100% das pessoas que querem comprar num modelo desse onde você saiba que você está sendo induzido, que você está sendo parte de uma rede, né, do marketing de rede. Como é que vocês exploraram isso a favor de vocês, do negócio de vocês, entendendo exatamente o modelo? Como é que foi isso? Daniel já entrou novinho. Eu, particularmente, falando dessa visão externa das pessoas, né, preconceito, enfim, eu sempre fui eu entendi muito rápido também a questão de agregar valor. Eu nunca fui aquele cara que ia forçar nenhuma decisão, que ia forçar nada a ninguém, querer provar e convencer ninguém a nada. Então, eu sempre deixei isso claro no início, e isso foi um ponto muito forte para poder ajudar eu a agregar valor no que eu estava fazendo. Então, eu acredito que tudo é uma construção, e à medida que eu fui construindo esse valor agregado dentro do que a gente estava fazendo no nosso modelo de negócio, eu acredito que isso deixava mais atrativo para quem estava vendo de fora. Porque se uma pessoa, por exemplo, está olhando e vê algo que, não sei, às vezes a pessoa poderia ter um preconceito, mas ela vê que ninguém está querendo obrigar, ninguém está querendo provar nada, e a gente está só mostrando porque é bom, dando N fatores, né, do porquê aquilo é benéfico de alguma forma, acaba que se torna cada vez mais atrativo. E eu entendi isso também, o Iago falando sobre a questão do tráfego pago. Às vezes as pessoas, principalmente com essa visão deturpada que tem sobre o digital, vão se limitando e nem percebem, de forma inconsciente. Como assim, Daniel? Porque as pessoas veem um mar ali de oportunidades na internet, veem um mar ali de negócios, várias coisas, e acham que é uma coisa que é feita de uma forma e acabam se limitando. Ah, não, tem que ser dessa forma, e quando vê o cara não colocou nada em prática. E, Daniel, sabe o que é o mais, pode dizer assim, doido? É que há um tempo atrás as pessoas tinham preconceito com marketing digital. Ah, não, mas não vou fazer isso. E a venda direta era super comum. Hoje as pessoas, muitos deles têm preconceito com a venda direta, em vez de usar o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Não é um que é melhor, pior, não. Nem melhor nem pior, apenas diferente, sabe? E usando o melhor dos dois mundos. Que tem aquela pessoa que ela é super contra o marketing digital, tem aquela pessoa que é super contra a venda direta. Não, é os dois juntos que você vai fazer uma dança. É muito engraçado porque só quem não está inserido, às vezes gosta de comparar e colocar um mercado contra o outro, um modelo de negócio contra o outro. Quando na maioria das vezes estão atrelados como, igual o Iago falou, né, formas diferentes de aquisição, de cliente, enfim. E isso é muito interessante porque o digital e o físico, esses dois mercados, a gente consegue dentro do nosso negócio pegar o melhor dos dois mundos e um impulsionar o outro. Realmente o que eu estava falando sobre agregar. Então, são dois mercados que eles se complementam. Isso é muito interessante, só que as pessoas não entenderam isso ainda. Ainda tem esse paradigma que acredito que vai ser quebrado aí em questão de tempo, né? Não sei. E eu acho que também tem uma coisa, minha opinião, é que também não está acessível para quebrar Sim. essa bolha. Eu quero aprender com você. Onde eu aprendo? Né? Ou eu sou um seguidor fiel e vou pegando os inputs e acreditando num modelo ou numa pessoa, ou não tem literatura, mas eu não acho que é só literatura. Eu não tenho espelhos. Então eu acho que até o DiretaCast vem nessa legislar, né, aqui Perfeito. sobre essa democratização, porque de verdade eu tenho premissas, eu tenho preconceitos e também não tenho informação acessível. Eu fico olhando de longe, acho que é mentira que ganhou a BMW, acho que é mentira ganhar 1 milhão, acho que tirou foto na casa de alguém emprestado, mas também não fui lá atrás e não tem onde pesquisar isso, né? Sim. Então, a não ser que seja nos clusters das marcas. Sim. Não, e é legal que a pessoa acha que com a venda não dá para conquistar as coisas. Até porque ela nunca se deu a oportunidade de estar executando aquela determinada ação. Eu tinha todo esse preconceito. E aí é engraçado que quando eu iniciei nesse ramo das vendas, a minha família teve um super preconceito. Imagina só, você é engenheiro civil,
vendedor? Como assim? Você vai largar a engenharia para ser vendedor? Aí eu falo, mas será que essa empresa é sólida? Você vai vender esse produto que a minha empresa de engenharia fatura muito menos do que a minha empresa de vende produtos cosméticos, entende? Então, na cabeça da minha mãe foi difícil. Aí eu comecei a mostrar resultado. Eu falo assim, não queira ter razão, queira ter resultado. Então o resultado vai calar. E a pessoa que está querendo entrar nas vendas diretas, ou está vendo esses resultados das vendas diretas, igual o Daniel, o meu, que você já impactou milhares de pessoas com as vendas diretas, várias famílias que você transformou a vida, para ela ter esse resultado e mostrar para as pessoas, e não ela ser o telespectador apenas. Sabe? Protagonizar da vida dela, que é assim que ela vai mudar a vida dela. Porque ela fica, não, como que eu vou fazer? Cara, procura a sua assessoria, procura nossos consultores, procura as pessoas para se dar uma oportunidade. Porque se você quer ter algo diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Senão você vai continuar na mesma. E achando que a venda... e acha que o vendedor é o guru, assim, que é aquele cara que é o falastrão, que ele tem o talento. Cara, não é. Daniel era super tímido. Eu sei que o Daniel era tímido porque eu conheci ele com 18 anos, quando ele tinha 18 anos. Ele me conheceu porque 10 anos atrás falou, Daniel, você era tímido, mas eu era 1000 vezes pior que você. Eu era aquele nerdzão de faculdade. Na engenharia, meu coeficiente acadêmico era 8,8. E era muito bom, só que eu não me relacionava com pessoas. Só que eu me dei a chance de buscar algo novo. Porque eu estava querendo mudar a minha vida e via a venda direto como uma ferramenta de mudança. Tô feliz aqui de falar de ferramenta de mudança. Você falou realmente, tive a oportunidade nesses anos todos de impactar muitas pessoas, pessoas que buscavam pertencer a comunidades, pessoas que buscavam renda alta, renda média, renda pequena, porque também tem quem quer a renda pequena, sim, porque ela também quer se envolver de forma mais limitada. E nessa jornada toda, eu acho que tem uma coisa também que as pessoas buscam o pozinho de pilim-pim-pim. Né? Fórmula mágica. Fórmula mágica. Então, pra gente ir finalizando, queria que vocês... Eu sei que não tem fórmula mágica, nenhuma atividade tem fórmula mágica, mas tem alguns passos que não pode deixar de dar. Então, eu queria que vocês dois fizessem as considerações. O que uma pessoa que está assistindo a gente, que assiste um podcast, que busca respostas, que ações, porque tem que ter ação, né? Que ação não pode deixar de executar? Lógico que tudo começa na ideia, no sonho, tem que ir atrás, mas execução. O que você deixaria de recomendação, Daniel, de execução? Eu acredito que antes da execução, ele tem que ter uma mentalidade pronta, porque tem pessoas que mesmo quando vem o resultado, não aguenta sustentar aquele resultado. Boa! Então, o cara ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para aquilo, porque tudo começa na mente, né? Eu gosto de falar que não cabe no bolso, que primeiro não cabe na sua mente. E quando a gente fala de mentalidade, que é até uma coisa que eu esqueci, acabei de lembrar o nome do termo, que é termostato financeiro. Tem pessoas que têm que melhorar como pessoa e se desenvolver para poder aumentar esse termostato financeiro. Porque senão não vão conseguir sustentar aquele resultado, não vão conseguir, na primeira pedra de tropeço, vão desistir. Então, acredito que com o resultado, claro que é tudo relacionado com a prática, eu acredito que essa questão do cara buscar se desenvolver, buscar tudo sobre a melhora do desenvolvimento pessoal. Porque, igual o Iago está falando, eu era um cara extremamente tímido, eu não me relacionava com as pessoas, eu tinha medo de falar em público, Enfim, eu agora não teria coragem de falar com vocês, eu estaria me escondendo atrás do Iago. Então, de tão tímido que eu era. E eu queria puxar também um gancho que o Iago falou, da questão do resultado, que é muito importante, porque eu acredito que... Ele falou, né, que não queiram ter razão, queiram ter resultado. O resultado, ele é a única coisa que é capaz de fazer uma pessoa mudar o que ela pensa sobre você e como ela te vê. Porque às vezes você era uma pessoa em determinado momento da sua vida e passou 5, 10 anos, outras pessoas que já te conheceram te veem da mesma forma. Só que se com esse tempo o resultado acompanhar, é a única forma das pessoas te enxergarem diferente. Isso vai trazer credibilidade, isso que vai trazer toda essa questão de que, querendo ou não, numa oportunidade de fala, as pessoas vão te ouvir. Eu, por exemplo, comecei muito novo, eu sou muito novo, e se eu não tivesse resultado, eu não ia ter credibilidade, as pessoas não iam parar de me ouvir e falar: o que é isso que esse moleque de 18, 19, 20 anos está querendo me convencer de alguma coisa, está querendo me falar alguma coisa? O que ele
quem é ele na fila do pão? Está começando a vida agora. Então, esse gancho, né, do resultado, que acho essencial. E outra coisa, um ponto-chave é que a pessoa que entra, né, as considerações finais, uma dica que eu dou é: mas você entrar e ter certeza que vai ter sucesso, que vai dar tudo certo, não. Você entrar e ter certeza que vai dar errado para depois dar certo. Boa, boa. Tomar não. Não, 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 não. Sim, não, 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 não. Não, 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 não. Sim. Porque a pessoa acha, entra, não, agora vou mudar minha vida, assim. Pode pedir pimpim, a fórmula mágica, né? Meu primeiro sim na venda direta foi depois de 68 nãos. Eu entrei na venda direta no dia 16 de dezembro de 2016. Durante até dia 15 de janeiro de 2017, ou seja, 30 dias, eu tomei 68 nãos. Eu mostrei meu produto, a minha apresentação de negócio para 68 pessoas, Marcelo. 68 pessoas, ia lá, ia fazer reunião, sentar para tomar um café. Falava, não. Aí depois ia lá, marcava uma reunião na casa com meus amigos, pessoas conhecidas, que eu falava, não, a pessoa vai comprar só porque sou eu. Aí você acaba vendo que talvez a sua credibilidade não era tanta. Você começa a se perguntar, a se questionar. Aí a mentalidade vem, você tem que ter a mentalidade. Porque se eu não tivesse uma mentalidade forte, por isso que eu indico podcasts como esses, vídeos de incentivos, com referências do mercado, sabe? Para quê? Para você ir se blindando. Você se blindando, porque você vai tomar não, você vai tomar porrada. Eu falo que a nossa profissão é quem aguenta tomar mais porrada, quem aguenta bater mais não. E quem aguenta tomar mais porrada vai sair campeão, sabe? Então, para mim é fundamental a pessoa saber que vai dar errado para depois dar certo. Que ela já vai tranquila. Hoje, uma das pessoas que mais vendem no meu time, a meta dela diária, sabe qual que é? Tomar 50 nãos. Ela sai pra rua para fazer hoje a abordagem dela em comércios, assim, em supermercados também, para tomar 50 nãos. Ela falou, Iago, vários dias eu termino sem bater minha meta, mas eu já fiz várias vendas. Por quê? Ela vai com a mentalidade de tomar não. Tomei primeiro, segundo, terceiro. Nem chega nos 50. Então, se você for com essa mentalidade, tá aí uma dica para você também. Sai para tomar não, que o sim é consequência, sabe? Boa, excelente. Eu vou deixar a minha também, a minha consideração. Se aproxime de pessoas também que, se você não tiver com a mentalidade pronta, elas vão ajudar a criar a mentalidade, porque pode ser que você não esteja pronto. O ambiente é tudo. Né? O ambiente. Então, minha sugestão final aqui, se aproxime do DiretaCast, se aproxime de pessoas que possam te inspirar e possam te elevar até no seu nível que possa não estar preparado, não estar pronto, mas está em vias de. Né? Gente, quero agradecer demais, Daniel, nos conhecemos no meio de um congresso da BVD. Muito obrigado, Iago. Será um prazer a gente continuar essas conversas sempre, continuar difundindo e divulgando, democratizando informação. Quero agradecer você que assistiu mais esse episódio do DiretaCast, convidar você para curtir, compartilhar, fazer aqui a sua inscrição no nosso podcast DiretaCast, o podcast da venda direta. Temos aqui no YouTube e no Spotify. Será um prazer continuar essa conversa. E também deixo aqui o QR Code do meu e-book Domine a Arte da Venda Direta, que é um e-book onde eu falo um pouco de estratégia até a execução, exatamente baseada na minha estrada de venda direta. Então, estamos conversados em mais um episódio com a vontade de quero mais, quero milhões. Obrigada, gente. DiretaCast, o podcast da venda direta.